Eu tenho uma dúvida agora em relação mais à parte prática mesmo do governo, que tem sido criticado por dificuldades de articulação com o Congresso em alguns momentos. E há aí a possibilidade aventada de uma reforma ministerial agora neste ano de 2024. Até o seu nome entrou no meio. Eu queria saber se o senhor aceitaria mais uma vez ser ministro de um governo PT. Evandro, eu ser ministro de um governo presidente... O senhor recebeu o convite? Não. Eu ser ministro... Não está de malas prontas em 2025. Não. Deixa eu terminar o raciocínio. Eu ser ministro do governo presidente Lula me honraria. Me faria alguém extremamente estimulado para ajudar na construção desse projeto. Mas eu tenho um mandato. Eu vou dizer aqui, para que fique registrado, eu jamais vou renunciar ao meu mandato. Porque quando o povo de Araraquara foi para a urna e me escolheu para ser prefeito, ele confiou em mim. Pela quarta vez, hein? Pela quarta vez. Ele confiou em mim. Ele quis que eu o representasse na construção de programas... Então, tem 2025. Não, mas a partir de 25 eu debato, inclusive eu sou professor, vou voltar para a sala de aula, vou dar aula. Eu tenho várias alternativas na minha vida. Eu não estou discutindo o futuro, até porque eu não domino o futuro, nenhum de nós domina. Claro que eu vou tomar as decisões de acordo com aquilo que for real e for concreto. Mas o meu mandato na Prefeitura de Araraquara eu termino. E o senhor vê deficiência na articulação do governo? O Piperno costuma chamar o Congresso, às vezes, de parlamentarismo de extorsão. Então, que essa necessidade de pagamentos e negociações estão acima do que é natural a gente observar. E que a articulação também fica dificultosa nessa história toda. O senhor entende? Assim? Evandro e Piperno, Está tudo muito na presença do presidente Lula. É o presidente Lula a figura de articulação e há uma dificuldade dos ministros. Deixa eu falar um pouco o que eu penso disso. Claro, também não quero aqui... Eu estou falando... Estou fazendo uma análise daquilo que eu acredito e uma análise, na minha opinião, objetiva. Nós vivenciamos, não estou aqui querendo abrir a polêmica, estou tentando fazer análise, para tentar entender o momento histórico que nós estamos vivendo. Porque senão a gente acha que tudo... O senhor não foge da polêmica. Não, é porque a gente acha que tudo surgiu do nada. E não é. Nós vivenciamos, no governo Temer, um governo com muita dificuldade de legitimidade, um governo ilegítimo, porque não foi votado, ele não saiu das urnas. Foi um governo que, devido à sua fragilização, fez um pacto forte com o Congresso Nacional. Forte. Inclusive de operação com emendas. Ponto. Aquilo que era emenda impositiva no governo Dilma, que era uma fatia muito pequena, não era 7, 9 milhões, 12 milhões, enfim, foi evoluindo para cada deputado, virou uma conta imensa. Veio o governo Bolsonaro, na minha avaliação, um governo que tinha pouca aptidão, ele, o presidente, para o governo. Era um governo muito mais de agitação, de defesa de posições, de diálogo direto com a sociedade. Eu não estou aqui reconhecendo o Bolsonaro como um líder capaz de... Ninguém nega que ele seja um líder, capaz de dialogar com a sociedade. Mas dizer que ele era um executor, um chefe de executivo, que implantava programas, dirigia o país, não é. Quem dirigiu o país foi o Congresso. O que nós, nesses dois governos, nós criamos no Brasil? Eu não estou aqui teorizando. É o que eu penso que aconteceu. É quase um parlamentarismo híbrido. Ou semipresidencialismo, como o Arthur Lira muitas vezes chama. Mas é evidente que não é o presidencialismo dos dois governos Lula, nem do governo Dilma. Não é o presidencialismo, é outra coisa. É outra coisa que tem aí. Quando o Congresso... ele opera o orçamento, ele direciona recursos. Portanto, ele usufrui de uma atribuição que, constitucionalmente, é do Executivo. Então, é claro que a articulação com o Congresso se torna muito mais complexa quando você tem um governo forte, o governo Lula é forte, você pode concordar, discordar, mas é um governo forte, é um governo que tem legitimidade de um presidente que é um líder popular de muita força. Então, um governo, e é um presidente que gosta de governar, que governa, que traz programas, traz projetos, né, articula políticas públicas, é um governo que gosta de governar. Então, você tem uma imensa contradição. Um governo forte,
que quer governar e um Congresso que aprendeu a governar. Mas os críticos dizem que o governo não consegue articular exatamente porque ele não tem propostas. Não, eu estou dizendo que tem algo novo criado. Aí eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que tem algo novo criado. Existe um esforço do governo de achar um ponto de equilíbrio. É nítido. A gente vê o quanto que o ministro Padilha trabalha. Você pode discordar do ministro Padilha, mas achar que ele não trabalha, que ele não está conversando com os parlamentares, conversando com os líderes, você não pode dizer. Que ele não está fazendo a interlocução, isso também você não pode dizer. É que está se procurando um ponto de equilíbrio nesse primeiro ano de mandato, está procurando um ponto de equilíbrio entre um governo Lula que é forte e um Congresso que também está fortalecido porque ele opera o orçamento, ele dialoga direto com prefeituras, com entidades, ele está ali escolhendo para onde que o dinheiro vai. E o presidente Lula está achando o ponto de equilíbrio porque esse dinheiro... Ele é importante para que a gente... E eu vivi, Evandro, só para dizer aqui, o que eu vivi como prefeito, eu não estou aqui criticando. Na pandemia, eu também não vou falar a cidade para não criar polêmica, eu vi cidade que tem 1/5 da população de Araraquara, proporcionalmente, receber 3 vezes mais dinheiro que Araraquara. Evidente que isso não está certo. Por quê? Porque os deputados que tinham relação com aquela cidade mandaram dinheiro para lá. Sim. Isso está certo? Não, porque isso desorganiza as políticas públicas. Isso desorganiza aquilo que faz com que as políticas públicas sejam equânimes, que toda a população tenha acesso de forma equânime ao recurso. Então, eu penso que existe um esforço do governo do presidente Lula, liderado pelo ministro Padilha, de achar esse ponto de equilíbrio, para que o Congresso se sinta... E está difícil? Se sinta... interlocutor com a sociedade na distribuição de recursos, mas que o governo seja o organizador de políticas públicas, que os recursos cheguem dentro de programas, de projetos, que as regiões que mais precisam tenham acesso a dinheiro, que as áreas centrais das políticas públicas, saúde, educação, assistência, infraestrutura, tenham acesso aos recursos. Então, eu penso que existe esse esforço de construção desse ponto de equilíbrio e é isso que eu penso que é um desafio, mas que só vai ser superado com diálogo. E o governo do presidente Lula tem muita capacidade de diálogo, seja com a Câmara, seja com o Senado.